Olá, seja muito bem-vindo novamente a esse espaço em que é destinado para a gente conversar um pouco a respeito de livros, leitura, literatura e uma série de outros assuntos bem interessantes. No vídeo de hoje eu trago para vocês a obra Confesso que Perdi, do jornalista Juca Kfouri. Antes de falar do Juca, vale a pena falar um pouco sobre jornalismo, para entender um pouco mais sobre a função social desempenhada pelo Juca. Porque o jornalismo, ele é, antes de tudo, né, ele é caracterizado como a função de trazer o amplo e o contraditório, de apresentar as mais variadas versões sobre determinado fato, né, as mais variadas versões envolvidas em um determinado acontecimento e assim sucessivamente. Mas o jornalismo ele tem que ir muito além disso, porque a sua responsabilidade social será sempre com os menos favorecidos, aqueles que são oprimidos de certa forma pela sociedade, pelas minorias e, sobretudo, pelos injustiçados. E nisso existe um conflito muito grande em que, por vezes, esse debate é esquecido, que é entre a liberdade de expressão e a liberdade de empresa. A liberdade de expressão é aquilo que nós podemos falar, a liberdade de empresa é aquilo que nós podemos falar dentro dos veículos de comunicação ao qual os jornalistas, eu como jornalista, temos o direito de falar. E sobre esse assunto, esta obra, Confesso que Perdi, do Juca Kfouri, traz um dos exemplos mais icônicos do Brasil de como um jornalista não se submeteu novamente a essas regras, digamos, meio que offline, né, do jornalismo, essas convenções sociais do jornalismo. Porque o Juca ele sempre teve um lado, né, ele sempre escolheu um lado para defender, para lutar, para se posicionar. E a respeito desse lado, ele nunca se escondeu e sempre lutou em prol dele em todos os veículos de comunicação pelos quais ele passou. Esta obra reúne um pouco da trajetória do jornalista ao longo de toda a sua atividade, né, que já vão quase 50 anos. O Juca ficou conhecido como um jornalista esportivo, até porque trabalhou quase uma vida inteira na revista Placar, né? Ele foi editor por muito tempo da revista e conduziu ela nos seus tempos áureos, digamos assim. Isso porque o Juca sempre acompanhou a seleção brasileira em diversas Copas do Mundo, bem como fez muitas aventuras para poder ver o seu time do coração jogar, o Corinthians. Sendo assim, esse livro traz então uma série de bastidores, né, sobre fatos relativos às coberturas da Copa do Mundo, eventos das Olimpíadas, bem como de alguns clubes de futebol aqui no Brasil. O Juca, sempre, ele se posiciona sobre esses fatos, argumentando de forma consistente sobre cada um desses acontecimentos. Temos muitas boas histórias aqui nesse livro a respeito do esporte brasileiro. Mas o Juca não se limitou às quadras ou aos campos. O Juca foi muito além. Ele trata basicamente de política. O Juca sempre foi muito politizado, até porque da sua formação. Falei que ele é jornalista aqui, mas ele é jornalista por vocação, não por formação. Sua formação original é em Ciências Sociais pela USP, ou seja, ele foi chamado a ser um operário da notícia e aceitou o convite. Sorte a nossa do Brasil. Sendo assim, falando um pouco de política, o Juca tem uma atuação marcada desde a época do regime militar, a partir de 1964, aqui no Brasil. Né? Tem alguns fatos que ele conta que se envolveu, né? De lutar, de resistência, né? De alguns partidos na época comunistas que eram as bandeiras contra o regime, contra a ditadura militar. Por outro lado, esses são os trechos mais curtos do livro. Vale lembrar que esse livro é um livro de memórias, e memórias certamente não deve ser um lugar agradável de revisitar. Então, por isso, temos uma passagem um pouco branda. Do mais, aqui nós temos a essência do pensamento do Juca, né? A essência da função que ele desempenha como jornalista. Por quê? Temos uma linguagem muito simples, sem ser simplista demais, ou seja, ele trata de temas muito sérios, com frases curtas, simples, né? Sempre dando aquele tom de informalidade, como se a gente estivesse tomando umas numa mesa de bar. Isso é uma forma muito gostosa de ler esse livro, de perceber, tendo um olhar dos bastidores sobre tudo o que acontecia no Brasil, sobre tudo o que acontecia nos bastidores
da seleção brasileira, dos clubes pelos quais o Juca esteve envolvido nessa cobertura. E o título do livro, para mim, é uma das coisas que mais chama a atenção. Confesso que perdi. Porque o Juca, ele nunca escondeu que tem essas bandeiras, como a gente já falou aqui, né? Nunca escondeu que teve um lado, mas ele disse que em todos os lados em que ele esteve, ele perdeu. E ele não tem a menor vontade de estar ao lado desses vencedores. Assim, eu recomendo demais a leitura dessa obra, sobretudo para quem está começando agora na comunicação, para entender um pouco sobre liberdade, sobre posicionamento e entender ainda mais que o jornalismo não é simplesmente uma função de noticiar os fatos. O jornalismo exige posicionamento, exige argumentação, exige envolvimento com a causa social. Volto a dizer, com os menos favorecidos e por todos aqueles que de alguma forma ou de outra são oprimidos pela sociedade. E o Juca sempre fez questão de estar ao lado dessas pessoas, ao lado dessas causas e defendê-las fortemente. O Juca é um grande exemplo da comunicação no Brasil. E aqui nós temos um resumo de toda essa carreira gloriosa em prol do Brasil. O Juca pode até confessar que perdeu, mas o Brasil e os brasileiros ganharam muito com essa luta. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.